Bom, então esse é um primeiro alerta que eu queria chamar a atenção. Porque aqui eu queria dialogar um pouco, aqui, buscar a reflexão, não tenho tempo, mas Ricardo Paes de Barros falava de uma rede de solidariedade. Eu queria crescer aqui a rede pública, o sistema público, de equipamento público, com financiamento público, com controle social. É preciso regulação pública, foi dito aqui também, pela manhã. E nós, além de regular, reformar estatutos normativos, legais, mas também espacializar, intervir, atuar, fincar um banco de alimentos em São Paulo, em Fortaleza, no Pará, em Belém, para fazer justiça com a distribuição de alimentos. Isso é um ponto. Bom, eu gostaria só de deixar aqui também importante assim, para reflexão, uma noção forte, que eu já citei, que é a questão do binômio para nós. Só me desculpe. Okay. Território e família, uma coisa importante. E agora eu queria então entrar no seguinte ponto. Os princípios, para nós, eu queria que ficasse claro que o Ministério, nas estratégias políticas, e hoje eu me beneficiei aqui para refletir mais ideias, para estimular o debate e favorecer aqui a reflexão, porque pela manhã já me beneficiei com vários temas que foram tratados, então possibilitou um pouco, assim como Ricardo Abramovay redirecionou a contribuição dele, eu também estou fazendo com a minha, devido às contribuições anteriores. Eu quero dizer também para vocês que uma das estratégias que o governo adotou para combater a fome e segurança alimentar foi organizar um conjunto de programas governamentais, multissetoriais, na saúde, na educação, na reforma agrária, no desenvolvimento agrário, na agricultura, e os reuniu de tal forma para produzir, a garantir e defender o direito de acesso à alimentação. Aí nós poderíamos aqui compreender que são, por exemplo, os programas, o Bolsa Família, alimentação escolar e outros. Um conjunto de ações, que a estratégia, por exemplo, nascida no Fome Zero, confirmada na 3ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar, que deu diretrizes para agora o governo implementar, confirmar e implementar as políticas, que são uma escolha estratégica. Renato hoje falava dos 2 modelos de agricultura no país, aquele que produz commodity e o que produz alimento para o consumo interno. O governo, a estratégia para combater a fome, fez uma opção forte para a produção de alimentos se originar nesse modo, nesse jeito de produzir alimento, que é um modo diferente, que contém a família, que contém diversidade, que contém solidariedade, que contém cooperação, vizinhança, ética, valores, inclusive agroecológicos. O Ministério, há 4 anos, seus editais de seleção pública selecionam critérios, propostas que incluem a produção agroecológica e a economia solidária. Portanto, esse foi uma opção estratégica. E por último, eu estou sintetizando aqui um conjunto de ações que nós temos no matriz, na estratégia Fome Zero, em 4 eixos de intervenção, mas o que é possível a gente compartilhar nesse tempo um outro eixo, outro conjunto de ações que o governo entendeu estratégico para afastar a fome dos territórios da população brasileira, o que, inclusive, é uma diretriz que a 3ª Conferência produziu, que produzir sistemas justos, sistemas agroalimentares justos, estruturar sistemas justos. Depois seria interessante vocês entrarem no site do CONSEA ou do MDS, e as 6 diretrizes estão aqui nesse caderno, que é o caderno, o relatório da 3ª Conferência, e aqui nós temos as 6 diretrizes para implementação, e uma diretriz importante, onde o Mesa Brasil, por exemplo, é uma operação que está contida na diretriz 2, que é a necessidade de reestruturar a produção, a distribuição e o consumo de alimentos sob a
marco legal do direito humano à alimentação e da soberania alimentar. Bom, queria também deixar aqui, chamar assim para a luz da nossa reflexão, para os nossos olhares, a questão do, já disse, mas antes de passar para outro ponto, quero reforçar, a questão então do abastecimento alimentar da rede de proteção social, que é o que nós fazemos aqui, o Mesa Brasil, o Ministério. Nesse sentido, e também o PA, nesse sentido, eu queria só também lembrar, eu acho que de uma reflexão tão aguda, né, que é o nosso presidente traduzir o sonho em refeições. Né? Eu sempre brinco que eu acho que o único indicador que nós devíamos ter na estratégia Fome Zero era refeições. E nós aqui, em última instância, estamos produzindo esse bem. Né? O Mesa Brasil e os programas do Ministério, que eu vou citar nos 2 minutos que me faltam, ou 3, nós, em última instância, estamos produzindo, estamos criando condições, reformando as estruturas que mal produzem, mal distribuem, mal processam para a população excluída do mercado. E nós estamos fazendo isso, produzindo alimentação, refeições. Ao abastecer o restaurante popular, a cozinha comunitária, a creche, nós estamos... Né? Bom, já pulando aqui uns pontos, mas sem prejuízo aqui da minha contribuição, eu queria só, assim, para fazer justiça, assim, a caminhada que esse governo faz desde 2003, de janeiro, portanto, já vai 5 anos, né, 6, que é um processo, né, uma articulação, governo e sociedade. Lembrar que nós iniciamos, então, com a estratégia Fome Zero, em janeiro, né, onde nós organizávamos a intervenção. Hoje, Walter Belli, que já trouxe uma transparência que revelou as estratégias, né, acesso, produção na agricultura familiar, trabalho, controle social. E hoje, depois de 6 anos, depois da lei, depois da 3ª conferência, depois da criação da Câmara Interministerial, que é uma instância do Sistema Nacional, que é presidida pelo ministro Patrus Ananias, que, no entanto, contém 17 ministérios, cuja tarefa é fazer, baixar, operar, executar as diretrizes da 3ª conferência e organizadas no Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Nós estamos num processo novo, né, isso é muitíssimo importante, é bom que nós todos saibamos e também possamos estimular que os estados da federação, Renato saiu daqui para fazer esse papel, que é estimular, né, foi se reunir agora com o governo do estado. Bom, então essa é uma tarefa. E para concluir, eu vou apenas citar os grandes programas, por exemplo, que demonstram, né, eu poderia estar citando aqui cifras, números, mas eu preferi, como houve muitos números, para nossa reflexão e processamento, eu preferi trazer ideias, porque eu quero ser obediente ao nosso presidente, que me tocou muito, 2 questões que ele falou, ao presidente aqui do Conselho Nacional, doutor Antônio, que pediu. Primeiro, ele falou uma coisa que é belíssima, que nós devemos ter em nossa reflexão. O Brasil, ele traduzindo Darcy Ribeiro, o Brasil é um arquipélago, e aqui eu acho que deve conter nós devemos saber aqui, refletir os 5 Brasis que nós temos, né? Brasil da Amazônia, do Nordeste, sertanejo, do gaúcho, da geraizeiro e tudo mais. Isso eu queria que nós pudéssemos um pouco refletir sobre a diversidade das desigualdades regionais que já foi tratado. Mas queria também trazer ideias para nós, enfim, dar conta da tarefa maior desse bloco. E então, para concluir, eu queria só demonstrar para vocês os programas que o Ministério está fazendo para dar um outro ordenamento nos sistemas públicos locais, nos territórios locais, que são a ideia e os financiamento público da ordem de 120 milhões que nós temos e que nós selecionamos os estados e os municípios para criarem equipamentos públicos como restaurantes populares, bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, feiras e mercados populares, né, e centros de agricultura urbana e periurbana, para articular com equipamentos públicos como o banco de alimentos, para promover, fazer justiça, dar um outro ordenamento para a circulação do alimento, para o processamento do alimento,
para que nós possamos, de fato, modificar, aperfeiçoar a dieta alimentar das famílias que estão excluídas do direito humano à alimentação. Bom, meu tempo está esgotado. O Maurício, com toda a sua sutileza, que está me fazendo sinais bastante visíveis, e há 2 minutos estou tentando concluir, mas creio que eu já trouxe algumas ideias para a gente compartilhar aqui com esse plenário belíssimo. Muito obrigado, coordenador, desculpe, eu passei muito tempo? Não, né?